Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez na nossa campanha de jejum e oração, Espírito em Chamas. Estamos na reta final, querido. Essa é a nossa última semana da campanha. E reforço aqui a minha gratidão por você estar conosco nessa jornada. E acredito eu que o Espírito Santo tem te abençoado, assim como a minha vida durante essa campanha. E vamos continuar renovando nossos votos, os nossos compromissos com o Senhor. Não termina na campanha, é para o resto da vida. Esse aprendizado de viver queimando por Jesus. O Espírito tem que estar incendiado na busca, na comunhão com o Espírito Santo e pela missão que ele tem nos dado. Amém, querido? Então, olha só. E hoje nossa mensagem está lá no livro de Atos, no capítulo 9, verso 17. É um fato marcante, é um divisor de águas na vida do apóstolo Paulo. Antes Saulo, mas depois Paulo. O grande se torna pequeno. O grande Saulo se torna o pequeno Paulo. Olha só que o texto sagrado nos ensina, nos motiva a enxergar na perspectiva do Espírito Santo esse texto. Nos diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja bem, para que você volte a ver. O encontro de Saulo, naquele momento, com o Senhor Jesus, o cegou. O cegou. Mas o que Saulo enxergava? Paulo enxergava a igreja como inimiga. Saulo enxergava a igreja como um mal a ser combatido. Entende, querido? Mas ele encontra-se com Jesus no caminho de Damasco. E ele vai para Damasco cego. Até ali ele vinha enxergando um olhar natural. Aos nossos olhos, um cego espiritualmente. Que muitas das vezes a nossa ânsia, a falta de entendimento, a falta de experiência com o Senhor Jesus, às vezes nos cega. Não nos deixa enxergar as coisas como elas realmente são. Mas aqui então, o Ananias, um homem, um servo temente a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, é enviado por Jesus até Saulo. E ele diz claramente: o Jesus que você encontrou no caminho me enviou para que você volte a ver. Não só volte a ver, mas seja cheio do Espírito Santo. Você quer voltar a enxergar, querido? Alguma coisa na caminhada, na jornada, te fez desviar o foco, perder o caminho, a direção que você seguia antes. E agora, a proposta é: você quer voltar a enxergar? Não só voltar a enxergar, mas ser cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus me enviou para te avisar, para te anunciar, para te fazer essa proposta. Você quer voltar a enxergar e quer ser cheio do Espírito Santo? Porque é uma decisão. E ali, Saulo, que estava orando, recebeu Ananias. Ananias orou por ele. Mas o interessante é que Ananias chama ele de irmão Saulo. Irmão. Quando o irmão ora por outro irmão, quando o irmão abençoa outro irmão, para que seja cheio do Espírito Santo. E hoje eu quero orar para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você volte a enxergar, para que você retome o caminho do Senhor, para que você retome o seu ministério, retome o seu chamado. Volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Tem muita coisa por fazer ainda.
e o Senhor conta com você. Você não é descartável, não. Você está sendo chamado à reconciliação, a uma aproximação do Senhor, para continuarmos a jornada que Ele tem para mim e para a sua vida. Então, querida, se você entende esse texto bíblico junto comigo, se você fez esse devocional, vamos fazer a nossa confissão de fé, segundo o texto que lemos. Então, diz assim comigo: eu creio que o Senhor Jesus quer que eu volte a enxergar. Eu creio que o Senhor Jesus quer que eu tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor Jesus tem uma missão para a minha vida. Eu tenho um chamado. Eu creio que depois que eu for cheio do Espírito Santo, eu vou voltar para o caminho. Eu vou voltar a queimar pelo Senhor Jesus. Eu vou voltar a queimar de paixão, de amor por sua obra e missão. Eu vou retomar a minha posição no reino de Deus. Eu creio que aquele que começou a boa obra em mim, ele é fiel para completar. Eu creio. Irmão, se você fez essa confissão de fé comigo, meu querido amigo, você também agora pode fazer oração comigo. Vamos fazer uma oração de entrega aqui, de retomada, de caminhada? Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui diante do Senhor. Eu quero voltar a ver. Eu quero retomar o meu chamado. Eu quero retomar a caminhada. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para anunciar a tua palavra aos que estão perto de mim, aos que estão longe. Eu creio, se o teu Espírito me tomar por inteiro, me transformar de dentro para fora, eu vou conseguir ir adiante e fazer valer a pena a minha vida. Eu quero fazer valer a pena a minha vida. Eu quero servir ao Senhor com alegria. Eu quero entregar minha vida por completo ao Senhor para cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Ah, Espírito Santo, toma-me por completo. Assim como o Senhor enviou Ananias a orar por Paulo, assim seja na minha vida também. Eu quero voltar a enxergar. Eu entendo que o grande Saulo se tornou pequeno. Paulo, mas cheio do teu Espírito, fez grandes coisas, transformou a sua geração. E seja assim também comigo, com os meus familiares, com todos que estão ao meu redor, que sejam cheios do Espírito Santo, que todos voltem a enxergar conforme o Senhor deseja. Eu estou aqui, diante do Senhor, confessando a minha necessidade de voltar a enxergar, a minha necessidade de ser cheio do seu Espírito Santo, para juntos proclamarmos as verdades do Senhor que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amado Espírito Santo, eu me rendo, eu me entrego totalmente a Ti, em nome de Jesus. Querido, você fez essa oração. Se você fez essa oração, não fique só para você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as nossas ministrações, os nossos devocionais. Como eu já falei, estamos chegando na reta final. Esse final de semana termina a nossa série, 50 dias queimando em fé. E você faz parte desse processo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.